Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2016 estudando nas revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Cláudio Honor de Andrade. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Evangelização dos Grupos Religiosos. Nós temos aí como texto áureo João capítulo 3, versículo 5, que diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então veja bem que Jesus está dizendo aqui, nós sabemos, para Nicodemos, a necessidade de nascer de novo. Nicodemos era mestre em Israel, então era um religioso, mas ele tinha uma religião apenas de saber que Deus existia e reconhecer que Deus existia. Mas ele não tinha intimidade com esse Deus. Ele não tinha descoberto ainda a salvação. Ele não sabia o principal ainda. Ele não conhecia e não sabia ainda a respeito de Jesus. Ele tinha a letra, mas não tinha o conhecimento espiritual. Ele não tinha ainda a revelação do Espírito Santo sobre a salvação. Jesus fala que para nascer de novo é preciso nascer da água e do Espírito. Essa água aí, como Paulo revela para nós, é a água da regeneração, que é o quê? A palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, crer nesta palavra, então aí a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e ele é salvo. Veja bem que há um trabalho aí, uma ação do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, aí o Espírito Santo entra em ação, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então aí, duas ações, né? Nós vamos ouvir a palavra de Deus, vamos acreditar nesta palavra. Esta palavra, então, nós vamos abrir o nosso coração para ela, e o Espírito Santo, então, vai poder agir em nosso coração para nos convencer que nós somos pecadores, que Deus é justo. Então, aquele que é pecador, ele merece um justo juízo, mas Deus nos oferece, então, o que? A salvação. Então, ele vem nos mostrando, olha, o seu pecado merece um juízo, um castigo. Mas Jesus levou sobre ele esse castigo. Então Jesus levou o juízo que era para nós, ele levou sobre ele. Então, ao ouvirmos o Evangelho, sermos convencidos pelo Espírito Santo, nos resta agora fazer a nossa parte, agora que é o quê? Nos dispor, nos entregar a esse Deus, acreditando que ele enviou o seu Filho para nos salvar. Quando nós fazemos isso, então, nós começamos uma vida nova com Deus. Então, nascer da água e do Espírito é isso aí. Ouvir a palavra, dar crédito a essa palavra, ela vai poder, então, nos causar um arrependimento de pecados, e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, e assim nós somos salvos. A verdade prática diz: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Então, lembrando aí que não é o batismo que nos salva, mas nós somos batizados depois que somos salvos. Olha aí que coisa interessante. Então, primeiro nós vamos nascer de novo, ouvir a palavra, o Espírito Santo entra em operação, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Depois é que nós vamos ser batizados nas águas, batizados no Espírito Santo, ou podemos ser batizados no Espírito Santo logo, e depois batizarmos nas águas, né? Então, lembrando que a salvação, ela não depende do batismo nas águas. Primeiro nós somos salvos, depois é que nós vamos batizar nas águas.
Por isso que Marcos diz: quem crer e for batizado será salvo. Porém, não é quem não for batizado, é quem não crer será condenado. Então veja só que aí já tira o batismo, né? Então o batismo não é para a salvação. O batismo é para confirmar que nós somos salvos. É uma coisa feita depois da salvação. Então não confunda isso. Cuidado, porque muita gente está pensando que para ser salvo precisa ser batizado. E aí nós vamos excluir o ladrão da cruz, nós vamos excluir todos que aceitam Jesus no leito de hospital ou à beira da morte, né? Não foram batizados nas águas. Então cuidado com isso. O batismo, então, é voluntário e é uma confirmação da salvação daquele que já está salvo. Então primeiro nós somos salvos, depois é que ocorre o batismo nas águas, né? E aí pode vir o batismo do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e tal. Mas o importante é saber isso. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Ao ouvirmos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós então aceitamos, cremos em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e confessamos então aí essa salvação. E a partir daí então estamos salvos. Depois é que vem o batismo. O batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo. Ou pode vir o batismo do Espírito Santo primeiro, depois o batismo nas águas, né? Nós temos exemplos na Bíblia. Cornélio, por exemplo, foi batizado primeiro no Espírito Santo. Depois, ele e toda a sua casa. Depois é que foram batizados nas águas. Já outros casos, as pessoas foram batizadas nas águas primeiro, depois batizados no Espírito Santo. Vamos ver então a verdade prática que diz: se todas as religiões fossem de fato boas e salvadoras, a morte expiatória de Cristo não seria necessária. Só Jesus salva. Então é importante saber que não é a religião que salva alguém. A religião, ela vem o quê? Ela ligando o homem a Deus. Ela mostra Deus e o homem pode saber que Deus existe sem ele ser salvo. Porque a revelação de Deus de que ele existe não é só para os salvos. Ele se revela a todos. Como é que as pessoas vão ser salvas? Elas precisam saber que Deus existe. Primeiro elas precisam saber isso. Então ela já tem aí uma religião. Agora ela pode tentar chegar a esse Deus através de vários caminhos. Mas só tem um caminho legítimo, só um verdadeiro. O problema é esse, que várias pessoas usam outros caminhos. Mas Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então veja só pode ir através de Jesus para conseguir a salvação. Para atingir o alvo, que é a salvação, que é Deus, só através de Jesus. Então as religiões são caminhos falsos. Veja só. São vários caminhos falsos. Parece que a pessoa vai ser salva, mas vai ser condenada. Parece que ele atingiu o alvo, mas ele errou. Parece que vai para o céu, mas vai para o inferno. Então existem caminhos paralelos. Alguns até se parecem muito com o caminho verdadeiro, mas não é o caminho verdadeiro. Alguns até têm Jesus. Olha só. E mesmo assim não conduzem à salvação. Veja que coisa tremenda. É um caminho paralelo. Engana muita gente esse caminho paralelo. Porque parece que está tudo bem, mas não está. Então quem coloca Jesus e coloca outra pessoa junto, também é um falso caminho. Olha só. Então tem aquele que tem a sua religião, mas não tem Jesus na sua religião. Então é um falso caminho. Mas tem aquele que coloca Jesus, mas coloca outra pessoa. Às vezes a outra pessoa é mais importante que Jesus, ou então é igual a Jesus para essas pessoas. Então o caminho parece que é bom, mas só tem um caminho que conduz a Deus, é Jesus. E só Ele. O que dizem Atos dos Apóstolos? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual possam ser salvos, só através de Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz o que? Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha aí,
um só mediador. Se colocar mais de um, acabou, é um falso caminho. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em João 3, de 1 a 16, que diz: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então esse versículo, de João 3,16 é chamado versículo-chave, É um versículo que pode abrir em toda a Bíblia para nós, que nos leva exatamente à salvação, nos leva ao único capaz de nos proporcionar salvação, que é Jesus Cristo. Veja só. Então Deus, o maior ser que existe, teve o maior sentimento que existe. Mais do que sentimento, teve amor. E Ele amou a maior quantidade de pessoas que existe. Todo mundo, todos os seres humanos, desde o primeiro Adão até o último homem sobre a face da terra, Deus amou a todos. E Ele fez o quê? Quem ama, dá. E Ele deu o que Ele tinha de mais importante. Ele deu o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Para que Ele fez isso? Para que o homem não pereça, para que o homem não vá para o inferno, não seja condenado eternamente a viver no inferno, mas para que todos tenham a oportunidade de serem salvos. E é todos, todos mesmo, todos têm a oportunidade de serem salvos. Basta ouvir a palavra de Deus, crer nessa palavra, e então confessar a Jesus como Senhor e Salvador e ser salvo. Todos têm essa oportunidade. Glória a Deus, aleluia, por esse grande amor de Deus e por esse grande sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar e pela ação do Espírito Santo, que vem convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que o ser humano possa ser salvo, possa estar com Deus para sempre um dia, depois de ser aí transformado num corpo glorioso para morar para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Creia, Jesus está voltando para nos buscar. Já já. Um abrir e fechar de olhos. Mais rápido que isso. Ele vem nos arrebatar, nos levar para estarmos com Ele para sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores.